Este é o terceiro vídeo sobre o Atalho Simples para a Riqueza, que é um livro que foi escrito pelo Dr. Harold Hobbes e publicado pela Igreja da Ciência Divina. Como eu disse nos vídeos anteriores, embora a prosperidade financeira seja tratada de forma extensa, de modo prático e útil no treinamento online, existem muitas pessoas que buscam uma prosperidade financeira através de soluções mágicas. Estou compartilhando esta pequena série de vídeos na intenção de ajudar aqueles que estão desempregados ou que estão passando por grandes dificuldades financeiras. Você estará criando o que você quer, o que você necessita, o que você precisa, o que você pode ter. O que pouca gente sabe, aqui no Brasil pelo menos, é que nos anos 1800 surgiu nos Estados Unidos um movimento espiritual que ficou conhecido por Novo Pensamento, ou em inglês, New Thought. Em decorrência dessa escola do Novo Pensamento, surgiu em 1887 a Igreja da Ciência Divina, e muitos escritores passaram a publicar livros a respeito dessa maneira espiritual de viver. Dos autores modernos mais famosos a respeito desse assunto, o Novo Pensamento, temos o Dr. Joseph Murphy, autor de O Poder do Subconsciente, temos o Dr. Norman Vincent Peale, autor do O Poder do Pensamento Positivo, temos Emmett Fox, autor do O Poder do Pensamento Construtivo, temos Ernest Holmes, autor da Ciência da Mente, temos a Louise Hay, autora do Você Pode Curar Sua Vida, e temos muitos outros autores que escreveram a respeito desse assunto. Dentre esses outros autores, Wallace Wattles foi o autor do livro que serviu de base para que a Rhonda Byrne criasse o filme O Segredo. O livro que deu origem ao filme chamava-se A Ciência de Ficar Rico e foi publicado em 1910, portanto há 106 anos atrás. O conteúdo mais relevante desse livro foi incluído na obra O Atalho Simples para a Riqueza, que foi publicada no Brasil pela Igreja da Ciência Divina em 2004, 2 anos antes da Rhonda Byrne ter criado o filme e 3 anos antes da obra do Wallace Wattles ser finalmente publicada em português. Então foi um serviço pioneiro da Igreja da Ciência Divina no Brasil. O Atalho Simples para a Riqueza foi escrito e publicado pelo Dr. Harold Hobbes para ser distribuído gratuitamente, inclusive às pessoas que nunca pertenceram a essa igreja, pois a intenção era ajudar o nosso povo, que passava por problemas financeiros na época, como sempre, aliás, desde que eu sou criança, o povo brasileiro enfrenta problemas financeiros. Você vai encontrar no rodapé deste vídeo um link para você baixar este livro gratuitamente. Mas, infelizmente, tanto o Atalho Simples para a Riqueza, do Dr. Hobbes, quanto o A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles, não conseguiram ajudar muito o nosso povo, porque algumas das coisas que eram ensinadas lá não estavam muito bem explicadas. E eu estou vindo aqui, nesta série de vídeos, para ajudar a compreensão daquilo que era difícil de entender na obra original. Ok? O Dr. Hobbes já faleceu, mas tive a oportunidade de conversar com ele a respeito de como aplicar aqueles ensinamentos para conseguir resultados práticos. Quando você lê pela primeira vez o que lá está, eles parecem conhecimentos místicos, mas não são. Eu nunca gostei de livros que ensinam um jeito fácil de enriquecer, que ensinam fórmulas de enriquecimento rápido e que ensinam maneiras de ganhar dinheiro sem fazer força. E espero que você também não goste. O Dr. Hobbes me fez ver que não era isso que era ensinado no livro do Wallace Wattles. E através do que aprendi com ele, pude ver anos depois, quando foi lançado o filme O Segredo, que também não era isso que era tratado no filme. Tanto o livro como o filme ensinam coisas práticas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Neles se fala da substância pensante, que já expliquei. Esse era o nome que se dava naquele tempo ao subconsciente, tratado nas obras do Dr. Joseph Murphy e na igreja dele, a Igreja da Ciência Divina. Mas existem 2 conceitos nesse livro que precisam ser praticados se você deseja criar
transformações para melhor em sua vida. O Wallace Wattles os chamava de pensar do modo certo e agir do modo certo. Às vezes ele dizia isso de outra forma. Ele dizia pensar de certa maneira ou agir de certa maneira. Hoje vou tratar da maneira de agir do modo certo. Vou citar para você alguns trechos da obra dele. O capítulo 11 do livro do Wallace Wattles tem o título Haja do modo certo. E na página 69 do livro dele, ele escreve: se pensar do modo certo, as riquezas virão para você. Mas não confie somente no pensamento, sem se organizar para agir. Nessa rocha, muitos pensadores metafísicos naufragaram por não unirem o pensamento à ação. Não atingimos ainda, diz Wallace Wattles, o estágio de desenvolvimento em que o homem é capaz de criar diretamente da substância informe, a mente subconsciente, sem o processo natural do trabalho das mãos humanas. Não basta o homem pensar, a ação deve complementar seu pensamento. E na página 70, ele volta a tratar do assunto e escreve: seus pensamentos fazem com que todas as coisas animadas e inanimadas trabalhem para lhe dar tudo o que você deseja, mas seu trabalho deve ser um molde devidamente preparado para receber tudo aquilo que você deseja. E como conseguir transformar sua atividade profissional, seu trabalho, aquilo que você faz para viver, em um molde que realize esses desejos? Ele explica isso ainda na página 70. Ele escreve lá: você deve dar a cada pessoa maior valor em uso do que ela lhe deu em dinheiro. Ou seja, ele está se referindo a uma técnica ensinada há muito tempo pela Igreja da Ciência Divina e pelo transformacionalismo, e que hoje recebe no marketing o nome de over-delivery. E o que é over-delivery? Consiste em entregar algo a mais do que aquilo por que você é pago. Falarei sobre isso daqui a pouco. Ainda nessa página, ele escreve: não compete a você guiar o processo criativo de fazer as coisas se manifestarem em sua vida. Tudo o que tem a fazer é conservar a imagem, ser fiel a seu propósito e manter a fé e a gratidão. Mas você deve agir do modo certo para tomar posse do que é seu. E na página 72, ele escreve: não dê seu impulso criativo à substância original, que sabemos que é a mente subconsciente, sentando para esperar os resultados. Se fizer isso, você jamais os terá. Você tem que agir, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar. E diz o Wallace Wattles: comece a agir agora. E ele também escreve na mesma página: não se preocupe em saber se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. E na página 106, ele escreve: você deve dar a cada homem o valor de uso maior do que o valor do dinheiro que dele recebe, de modo que cada transação signifique mais vida. E o que ele quis dizer quando falou que cada transação signifique mais vida? Ele quis dizer que devemos fazer um serviço melhor do que o serviço para que fomos contratados e pagos. Devemos entregar mais do que aquilo que a pessoa comprou. Isso é o conceito do over-delivery, entregar a mais. A Bíblia se refere a isso quando diz: em medida cheia, recalcada e transbordante. Quando eu era menino e tomava bonde para ir trabalhar, porque eu trabalho desde os 7 anos de idade, ali na Praça João Mendes, onde era o ponto inicial do bonde que eu precisava tomar, havia uma senhora negra que ficava sentada num caixote e que vendia amendoins torrados. Então ela pegava uma latinha de molho de tomate elefante naquela época e ela enchia com alguns amendoins e vendia aquilo por alguns tostões. Só que ela fazia assim: ela enchia a latinha, depois ela apertava os amendoins dentro da lata e punha mais um bocadinho por cima e aí derramava num saquinho que nos vendia.
Ou seja, ela nos vendia um amendoim em medida cheia, recalcada e transbordante, como ensina a Bíblia. Haviam outros vendedores de amendoim por ali, e eles eram mão de vaca. Eles punham o amendoim dentro da latinha, passavam uma régua por cima, tiravam o excesso e nos entregavam apenas o que estava dentro da latinha. E eles não eram procurados por nós, os meninos daquele tempo que tínhamos pouco dinheiro, trabalhávamos para poder comer e procurávamos alguém que nos oferecesse algo a mais. Então seja você esse que oferece o algo a mais, aquilo que nós chamamos o over delivery, ok? Esse é um dos grandes segredos do sucesso. Alguns passam a régua, outros entregam em medida cheia, recalcada e transbordante. A esse respeito, encontrei um texto de um autor anônimo que diz o seguinte, e eu vou ler para você. Como obter rendimentos crescentes? Vale a pena trabalhar mais do que é exigido de mim, ao estabelecer a reputação de que sou uma pessoa que sempre produzo mais e melhor do que aquilo que me pagam para fazer, sobressairei quando comparado com as pessoas à minha volta. O contraste será tão evidente que haverá competição pelos meus serviços. Isso diz o autor do texto. E ele continua. Se eu quisesse aumentar a força de meus braços, só o conseguiria aumentando os exercícios que faço com eles. O braço do ferreiro é forte, porque é da resistência que vem a força. O carvalho mais forte da floresta, mais resistente da floresta, não é aquele que está protegido das intempéries e oculto ao sol inclemente, mas justamente aquele que, sozinho no espaço aberto, é forçado a resistir ao vento, à chuva e ao sol escaldante. O próprio fato das pessoas fazerem o mínimo que lhes garanta a sobrevivência, que é o que muita gente faz, é vantajoso para mim, que faço mais do que teria que fazer, pois se me comparo com os outros, eu saio lucrando. O lavrador prepara o solo cuidadosamente, depois semeia o trigo e espera em seguida, enquanto a lei dos rendimentos crescentes, que existe na natureza, prepara-se para lhe trazer de volta a semente que ele plantou, aumentada, muitas e muitas vezes multiplicada. Se não fosse essa lei dos rendimentos crescentes, não haveria mais a humanidade. A humanidade não teria sobrevivido. O homem pereceria, pois não conseguiria tirar do solo alimentação suficiente para manter sua existência. Ou seja, a natureza lhe devolve muito mais do que aquilo que você semeia. Não haveria vantagens em semear um campo de trigo se a colheita não trouxesse mais do que o que foi plantado. Pagando mais que seus concorrentes, Henry Ford atraiu melhor mão de obra disponível, além de transformar em privilégio a possibilidade de trabalhar em sua empresa. Ficou tão desejável trabalhar na fábrica do Ford que ninguém pensaria em fazer corpo mole no trabalho, pois correria o risco de perder o emprego. Quando faço apenas aquilo pelo qual sou pago, não há aí nada de extraordinário que possa atrair comentários favoráveis. Mas quando faço, de boa vontade, mais do que aquilo pelo que sou pago, mais do que me exige o que eu recebo, a minha ação atrai a atenção de todos e dou um passo à frente, ao criar uma reputação que me permitirá usar a lei dos rendimentos crescentes em meu benefício, já que esta reputação fará surgir uma procura pelos meus serviços nas mais diversas frentes. Então, pessoas que se preocupam em ser demitidos, procurem se lembrar disso. Estou sempre à mão e pronto a oferecer meus serviços para executar os trabalhos que os outros recusam, só porque não são pagos para fazê-los. Todos os homens são diferentes, mas sempre se parecem numa coisa: são um pouco egoístas. Esse egoísmo pode me servir como vantagem quando eu me torno útil, tão útil que a pessoa que compra meus serviços não possa prescindir dos meus préstimos.
Há um certo privilégio em executar mais serviço e de melhor qualidade do que é necessário executar pelo que me pagam. E cada hora diária dedicada a proporcionar aquilo pelo qual não sou pago pode ser usada para gerar rendimentos mais altos do que o que recebo pelo restante do dia, enquanto executo nada mais do que a minha obrigação. Disse Emerson, um famoso pensador americano. Causa e efeito, meios e fins, semente e fruto, não podem ser separados, pois o efeito já está contido na causa, o fim existe de antemão nos meios e o fruto na semente. A lei da natureza diz: faça e terá o poder, mas os que não fazem não terão poder. Ao invés de dizer ao mundo: mostre-me a cor do seu dinheiro e eu lhe mostro o que posso fazer, inverto a ordem e digo: deixe-me mostrar a cor do meu serviço para que você possa me mostrar a cor do seu dinheiro, caso goste do que eu faço. Quando presto serviços em maior quantidade e em melhor qualidade do que sou pago, sou eu mesmo quem está tirando o maior lucro desse esforço. Só através da realização de serviços desse tipo, ou seja, mais do que aquilo pelo que sou pago, é que eu posso obter maestria no campo de trabalho que eu escolhi. Por isso, transformo em meu objetivo principal e definitivo a possibilidade de ultrapassar todos os recordes que atingi anteriormente em todas as coisas que eu faço. Permito que essa busca da excelência se torne parte de meus hábitos diários e mantenho essa busca de excelência com a mesma regularidade com que me dedico às minhas refeições. Faço questão de executar mais serviços e de maior qualidade do que aqueles que me pagam para fazer, e verei que o mundo estará me pagando mais do que o que eu faço. Conhecimento torna-se poder apenas através do uso. Bom, espero que você tenha gostado dessa pequena série de vídeos que passou para você a oportunidade de ter uma melhor compreensão daquilo que o Wallace Wattles publicou no livro dele. E se você quiser examinar todas essas coisas e mais algumas, aqui embaixo do vídeo, tem um link onde você pode baixar gratuitamente o livro O Atalho Simples para a Riqueza, onde o autor, Dr. Harold Hobbes, incluiu o que havia de melhor no livro do Wattles e muito mais. Obrigado pela sua presença. Você já deve saber que eu publico esses pequenos vídeos todos os dias, um a cada dia, com o objetivo de transformar este pequenino planeta num mundo melhor. São mensagens edificantes, mas eu não vou conseguir transformar este pequenino planeta num mundo melhor sozinho. Eu preciso de você. A sua ajuda é importante. E como é que você me ajuda nesse trabalho? Como é que nós, eu e você, podemos fazer um trabalho em equipe para transformar este pequenino planeta num mundo melhor? Quando você compartilha, quando você envia o link deste vídeo para seus amigos, para sua lista de e-mails, quando você publica isso lá no Instagram, quando você publica isso nas suas páginas do Face, quando você publica isso lá no Twitter, você está divulgando esse trabalho e me ajudando a transformar este pequenino planeta num mundo melhor. E acredite, precisamos fazer isso. A violência está crescendo. Como é que vão viver os seus filhos num mundo como este, que está se tornando cada vez pior, a menos que nós, eu e você, façamos a nossa parte? Conto com isso. Obrigado pela sua presença. E, tendo tempo e disposição, amanhã estarei publicando aqui um novo vídeo e você é muito bem-vindo. Obrigado e até amanhã. Tchau.